Aqui estamos na tela de gestão de ministérios, ok? Aqui vai aparecer a listagem de todos os ministérios já cadastrados. E para cadastrar um novo ministério, você clica aqui em Novo Ministério e você vai inserir nome do ministério, selecionar um líder desse ministério e uma descrição que é opcional para esse ministério, tá? Aqui embaixo você consegue definir a cor, tem algumas cores definidas, pré-definidas aqui, e você consegue personalizar aqui também. Cadastrando o ministério, você clicando aqui nessa engrenagem, você consegue adicionar as posições desse ministério. Então aqui eu vou selecionar o Ministério da Comunicação, de exemplo, e para adicionar uma posição que vai servir para você criar as escalas desse ministério, você clica aqui em Nova Posição e você vai inserir nome da posição, uma abreviação dessa posição, uma descrição que é opcional e os membros que fazem parte dessa posição, tá bom? Lógico, vai aparecer aqui os membros que foram lá no cadastro dele selecionados esse ministério, ok? Então aqui você preenche os membros que fazem parte dessa posição e aqui embaixo você vai selecionar o culto em que essa posição está presente, ok? Aqui embaixo tem a posição de múltiplos membros por escala, tá bom? Então, um exemplo. Aqui temos a posição operador de câmera. Caso tenha mais de um operador de câmera em uma escala, você vai selecionar essa opção e vai preencher quantas pessoas fazem parte dessa posição em uma escala, ok? E aqui por último você consegue definir uma cor para essa posição. Definindo as posições desse ministério, você vai clicar aqui em escalas. E aí é a parte boa pro líder de ministério, que você consegue criar uma escala tanto de forma manual quanto de forma automática. Antes de criar uma escala, você consegue vir aqui em gerenciar, vir aqui em regras de escalas e você consegue ter aqui algumas regras para facilitar a criação de escala, tanto de forma manual quanto de forma automática. A primeira delas é o link de disponibilidade, ok? Aqui vai aparecer o link para você divulgar para o seu ministério e eles vão entrar aqui nesse link e colocar a disponibilidade dele, ok? Aqui tem duas opções logo de cara, que é posso em qualquer dia ou não posso esse mês, ok? Caso ele não possa em dias específicos, ele vai selecionar aqui o dia que ele não está presente, ok? E ele vem aqui em salvar. Já vai estar salva a disponibilidade dele e voltando aqui para essa tela, atualizando essa tela, já vai aparecer aqui que o membro não está disponível nessas datas que ele selecionou, ok? Aqui você consegue desabilitar esse link, tá bom? Desabilitando o link, não é mais possível enviar indisponibilidades, tá bom? Esse link vai ficar fechado. Aqui você consegue definir uma privacidade, caso você queira colocar uma segurança a mais para ninguém ficar entrando no link de disponibilidade de ninguém. Aqui você tem duas opções: 4 últimos dígitos do celular ou data de nascimento, ok? Preenchendo essa opção, o membro ele vai ter que colocar aqui ou uma das duas opções que você selecionou lá, ok? Aí ele já vai conseguir colocar a disponibilidade do mês dele. Próxima regra, você tem um link de preferências, tá? Divulgando esse link para o seu ministério, o membro ele vai selecionar a preferência de culto dele, tá bom? Então aqui vai aparecer todos os dias de culto e ele vai salvar a preferência dele. Por exemplo, caso ele não possa de segunda-feira, ele vai selecionar aqui domingo, quarta e sábado e vai salvar a preferência dele. E voltando aqui para a tela de gestão de regras, vindo aqui em preferências, vai estar salvo aqui esse culto, ok? Esses cultos que esse membro tem preferência. Outra regra de escala é a regra de parcerias. No exemplo, aquele casal que sempre precisa estar juntos ou aquelas pessoas que não podem estar juntas em nenhuma oportunidade, você consegue fazer essa configuração aqui, tá bom? No exemplo de Amanda e Anderson, aqui está selecionado para eles estarem nunca juntos. Tem um caso em uma igreja que eles têm um filho bebê, então os dois fazem parte do mesmo ministério, só que eles não podem estar escalados junto, porque em algum culto o bebê tem que ficar com o pai ou com a mãe. Então você consegue fazer essa configuração também. E tem outras três opções, que é sempre juntos, flexível
e preferir juntos. Tem essa regra de parceria que você consegue configurar para o seu ministério. Aqui também tem a regra de frequência máxima que cada membro pode ser escalado no mês, tá? Aqui tem um intervalo mínimo entre uma escala e outra, você consegue definir isso também. E aqui tem o limite de posições por evento, tá? Aqui em cores você consegue definir a cor de cada culto. Isso vai ser personalizado a hora que você for gerar a escala, então você consegue definir uma cor por culto, ok? Fazendo essa configuração de regras, aí você já vai estar pronto para gerar a escala de forma automática. Isso aqui facilita aí muito a vida de cada líder de ministério, ok? Eu vou entrar aqui em um mês que está vazio, vou clicar aqui em gerar escala e aqui ele vai dar um preview. Nessa primeira opção, você consegue marcar para gerar escalas somente de membros que preencheram a disponibilidade, tá bom? Caso você queira gerar de todos, você consegue desabilitar aqui e gerar a escala para todos os membros. Aqui tem um preview de quais cultos serão feito a escala e você consegue remover também aqui e depois restaurar caso você queira remover algum culto da escala. Aqui ele vai dar uma estimativa, não é algo certo, tá bom? Ele vai dar uma estimativa de quantas escalas por membro, tá? Então, você consegue fazer você consegue conferir tudo isso aqui e clicar em gerar escala. Clicou em gerar escala, ele vai dar aqui as informações de quantos dias de escala foi gerado, quantas posições foram preenchidas e quantas posições ficaram vazias por conflito de escala, tá bom? Aqui tem a quantidade de escala por membro e vindo aqui em atualizar página, já vai estar feita toda a escala completa do mês. Isso aqui é algo surreal, é algo que facilita muito a vida do membro. Lógico que ele não vai criar aqui a escala automática e já vai disparar lá no grupo. Ele vai conferir escala por escala, ver se está tudo correto e depois vai disparar no seu grupo. Como que ele vai disparar? Vindo aqui em gerenciar, visualizar escala. Esse aqui é o link público que é gerado através do sistema e ele vai divulgar esse link lá no seu grupo, lá no grupo do seu ministério, tá bom? E aqui vai aparecer a escala do mês inteiro para o membro visualizar. Caso o membro queira visualizar somente os dias de escala dele, ele vem e seleciona o nome dele e já aparece aqui somente a escala, somente os cultos em que ele está escalado. Clicando aqui em cima, ele pode visualizar aqui o cardzinho com o nome dele e ele tem a opção de adicionar essa escala ao Google Agenda para ele não esquecer dessa escala. Então aqui ele pode adicionar a escala ao Google Agenda, caso ele tenha, né, esse calendário no celular ou no computador, ele consegue cadastrar no Google Agenda essa escala dele, tá? Então aqui aparece a escala completa de forma pública para você divulgar para o seu ministério. Caso você queira fazer alguma alteração, você consegue entrar aqui e mudar a posição, mudar o membro, adicionar uma nova posição, caso seja necessário, ok? Aqui tem uma opção para você gerar a escala em imagem, caso você queira mandar a imagem do mês todo da escala. Então aqui você vai selecionar essa opção, clicar aqui em gerar imagem, o sistema vai gerar a imagem da escala para você e você vai conseguir visualizar a escala em imagem, tá bom? Então aqui ele tem esse layout bonitinho da escala, que ele parece o mês da escala, o nome do ministério, cada posição aqui, o que significa. Então você consegue enviar a escala em imagem também, ok? Aqui você consegue limpar a escala, caso você queira fazer uma outra escala também, você consegue também. Aqui tem um template de mensagem que você consegue copiar no dia do culto, caso você queira lembrar o membro que vai acontecer aquele culto, tá bom? Então você consegue copiar, fazer um template de mensagem e vindo aqui no dia da escala, você consegue copiar essa mensagem e já vai estar aqui a mensagem copiada para você enviar no seu grupo. Então aqui você pode disparar essa mensagem no dia da escala para os membros lembrarem da escala dele, ok? Aqui no sistema tem também um link público de presença que você consegue deixar com algum responsável por escala e ele vai conseguir aqui definir a presença em cada culto. Por exemplo, no dia 18/3 teve esse culto, então o membro consegue entrar nesse link e fazer o gerenciamento de presenças, tá bom? Você pode deixar esse link fixo com alguma pessoa de cada escala, ou você mesmo pedir um relatório para as pessoas e você vem gerencia aqui
a gestão de presenças, que depois você consegue ter um relatório de presenças de quem trocou de escala, de quem cobriu alguém, de quem faltou, alguma observação do membro. Você consegue gerenciar esses detalhes de presença também. Aqui você tem a possibilidade de criar cultos extras. Caso tenha algum culto especial na sua igreja, você consegue criar esse culto extra aqui para você fazer a criação dessa escala, tá bom? Então você consegue criar esse culto extra também.